Olá, pessoal! Começando mais uma aula explicativa Matemática PET, volume 6, referente à semana de número 2, com a professora Cleovânia, para o sexto ano. Eu irei começar com uma pequena introdução sobre ângulos. Ângulo é uma figura demarcada por duas semirretas, que partem do mesmo ponto de origem comum. Esse ponto também é conhecido como o vértice do ângulo. Tracei as duas semirretas. As semirretas são chamadas de lados do ângulo, lado A, lado B. A abertura entre as duas semirretas, essa abertura aqui, observe a animação, é o nosso ângulo. Ângulos podem ser medidos e comparados, e a unidade principal de medida de um ângulo é o grau. Questão número 1. No mapa, as ruas M e N são perpendiculares. No percurso representado nesse mapa, há 3 mudanças de direção. Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas 3 mudanças de direção têm medidas, respectivamente. Aí nós temos 4 opções. Uma é coerente, é a correta. Rapidinho aqui, uma análise. 3 mudanças de direção. A primeira aconteceu aqui. Quando estava partindo, chegou aqui, mudou a direção. Formou ângulos, tá? Tem um formato de ângulos aqui. Então, aqui eu tenho uma, aqui também eu tenho uma outra mudança de direção e aqui também. Então, eu tenho 3 mudanças de direção. Falou que as ruas M e N são perpendiculares, ou seja, a rua N, representada pela reta cor azul, e a rua M, representada pela reta cor vermelha, se cruzaram, se cortaram. Quando acontece isso, formam ângulos de 90 graus, ângulos retos. Formou um aqui, aqui também forma um, aqui também e aqui também. Por isso, são perpendiculares. São duas retas que se cruzam, que se cortam, formando ângulos de 90 graus. Ângulos retos. Agora vamos responder. O que acontece? 3 mudanças de direção. Iniciou-se aqui. Observa a setinha, cor vermelha. Iniciou aqui o trajeto. Foi caminhando. Chegou aqui, mudou a direção. Fez um giro, tá bom? Este ângulo aqui. Eu preciso saber o nome desse ângulo. E preciso saber se ele é igual a 90, se ele é menor que 90 graus, se ele é maior que 90 graus, tá? Nós iremos analisar a primeira mudança de direção através desses desenhos. O ângulo reto forma um ângulo desse jeito aqui, que é igual a 90 graus. O ângulo agudo é mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Essa abertura aqui representa um ângulo agudo. Então, a primeira mudança de direção é um ângulo agudo que é menor que 90 graus. Continuando. Chegou aqui na rua M, continuou a direção, houve uma outra mudança. Aconteceu formato de um outro ângulo. É um ângulo reto. Por quê? Quando disse que as ruas N e M são perpendiculares, elas se cortam, formando ângulos retos. Então, eu tenho um ângulo reto na segunda mudança de direção, que é igual a 90 graus. Chegando aqui, mudou a direção e formou um outro ângulo. Este ângulo corresponde à terceira mudança de direção. Ele é um ângulo reto, agudo, obtuso. De acordo com a abertura dele, eu sei que é maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. É um ângulo obtuso maior
que 90 graus. Qual seria a opção correta? A, B, C ou D? Menor que 90, ok. Igual a 90, maior que 90. Achei a opção. Letra C. Questão 2. A figura abaixo mostra a posição inicial de um quadro que Marina pendurou na parede de seu quarto. Insatisfeita com essa posição, ela resolveu modificá-la, girando o quadro de 90 graus no sentido horário. Quando fala sentido horário, significa que o giro será para a direita. Daqui a pouquinho você vai entender, tá? E em seguida fez um outro giro de 180 graus, agora no sentido anti-horário. Um giro de 180 graus no sentido anti-horário. Quando fala anti-horário, o giro é para a esquerda. E pendurou novamente o quadro na parede. Depois desses dois giros, a posição do quadro na parede ficou sendo uma dessas opções. Iniciou com essa posição, tá bom? Vou colocar uma setinha que representa um eixo de rotação, para a gente entender melhor. O primeiro giro, 90 graus no sentido horário. Sentido horário, o giro é para a direita. Então, a setinha 90 graus é apenas um ângulo aqui, 90 graus. A setinha tem que vir aqui. Fazendo o giro, ela ficou assim. Depois disse, um giro de 180 graus no sentido anti-horário. Então, vai voltar. Observe a setinha. Uma setinha representa 90 graus. 180, então, duas setinhas. Certo? O eixo vai parar aqui. Observe. Chegou a figura final, o desenho do quadro que ela irá pendurar. Que letra que é? Letra C. Questão 3. Na malha quadriculada apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro, aqui também vale 1, aqui 1 centímetro, aqui. Então, qualquer lado vai medir 1 centímetro. Essa malha é utilizada em uma brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nós temos 4 pontos, P, Q, R e S. Eles têm tesouro aí guardado. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro de um baú uma faixa de papel que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito sobre a malha quadriculada para encontrar o tesouro. Henrique retirou a seguinte instrução de dentro do baú. Daqui a pouquinho eu vou ler e já fazer os procedimentos para vocês entenderem. Pergunta. Seguindo corretamente as instruções contidas na faixa que Henrique retirou do baú, encontra-se o tesouro no ponto. Então, esse tesouro está onde? P, Q, R ou S? Vamos seguir a faixa que ele tirou. As instruções. Primeiro, desloque-se 2 centímetros na direita sul. Professor, onde é a direita sul? Observe o desenho. Direita sul. Então, você vai descer quantos centímetros? 2 centímetros. Certinho? Depois, gire 90 graus. Você vai girar para a direita. Certo? Desloque-se mais 3 centímetros na direção leste. Leste, continuando. 1, 2, 3. 3 centímetros. Gire 90 graus na direção norte. Norte está subindo. 90 graus. Girei. E desloque-se 1 centímetro. 1 centímetro. Pronto, cheguei no ponto. Qual é a resposta? Q. É a letra B. Representa Q. Questão 4. A figura mostra uma placa de trânsito. Ela indica que logo à frente existe uma bifurcação. Isto é, o motorista do veículo deverá adotar uma das duas direções indicadas. Em relação à direção original, a figura a seguir mostra um dos ângulos de mudança de direção.
A mudança de direção indicada nessa figura corresponde a um ângulo agudo, obtuso, raso ou reto. Eu vou ampliar para vocês entenderem. Ele quer saber este ângulo aqui, tá bom? Tinha um carro, o motorista estava dirigindo, aí ele parou aqui. Aí ele tinha que conseguir decidir qual direção ele queria ir. Ele iria para cá ou para cá. Aí ele decidiu para este lado, tá bom? E tem este ângulo. Olha que observação legal. Ele todo aqui é um ângulo reto, que mede 90 graus. Então, o ângulo reto está fora. Essa parte aqui, vamos dizer que é uma seta, cortou o ângulo reto ao meio. Se eu pegar 90 e dividir por 2, dá quanto? 45. Este ângulo aqui mede 45 graus. Ele é menor que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. É a nossa resposta. Questão número 5. Por telefone, Vilma deu a seguinte orientação para Márcia, que ia de carro até a sua casa. Partindo da escola, Márcia está aqui. Vire à esquerda na primeira rua, siga 2 quadras, vire à direita, siga 1 quadra, torne a virar à direita, siga 1 quadra e vire à esquerda. Minha casa fica no meio dessa quadra. São as instruções que Vilma passou para Márcia, a orientação para chegar até a casa dela. Nesse trajeto, há 4 mudanças de direção, correto. Lembre-se que o ângulo de uma mudança de direção é o ângulo formado pela direção antes da mudança e a direção após a mudança. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo? Então, vamos lá. Primeiro falou o seguinte, ela começou a sair aqui, olha a setinha, observa o meu caminho. Percurso. Vire à esquerda na primeira rua. Virou à esquerda, tá vendo? Siga 2 quadras. Quando ela virou aqui, já formou um ângulo. Este ângulo aqui, tá bom? Continuou. 2 quadras, 1 quadra, 2 quadras. Passou um pouquinho, não tem problema. Ele está seguindo. Aí o que acontece? Em 2 quadras, vire à direita, siga 1 quadra. Aí ela virou à direita. Seguiu 1 quadra. Até aqui, que ela pode ir, tá bom? Para entender melhor. Formou um ângulo. Também formou um ângulo. Depois, vire à direita, siga 1 quadra. Ela virou à direita. E seguiu até aqui, tá bom? Só até aqui. Formou um ângulo. Depois disse, vire à esquerda. Ela virou à esquerda, tá vendo? E o que aconteceu? Ela chegou na casa. E apareceu um ângulo também. Aqui o ângulo. Quais são ângulos agudos? Eu fiz a marcação, são os que estão de verde. São menores que 90 graus. São quantos? 3. Só isso. Questão 6. Observe o relógio que marca 6 horas em ponto. Isto é, 6 horas, 0 minuto. Quando esse relógio marcar 8 horas e 0 minuto, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá. Vamos começar a analisar um pouquinho mais. Está registrado 6 horas no relógio, certo? O que acontece? Observe isso aqui. Um giro completo dos números que estão dentro do relógio, vamos imaginar o seguinte, um giro completo aqui, corresponde a 360 graus, tá? O giro completo de um ponteiro no relógio representa um ângulo de 360 graus, anote aí, certinho? Qualquer ponteiro aqui, ok? O relógio, ele tem 12 marcações, de 1 a 12, 12 números, certo? Se eu pegar 360 e dividir por 12, eu tenho 30 graus. Ou seja,
Se o ponteiro está no 12 e andar para o número 1, significa que ele andou 30 graus. Olha que bacana, entendeu? Se ele estiver no número 1 e andar para o número 2, também significa que ele andou 30 graus. Do 2 até o 3, também 30 graus. Entenderam até aqui? Isso significa que a cada hora em hora, ele anda 30 graus, de hora em hora. Só para entender um pouquinho, tá? Agora, observe isso. Tirei o ponteiro do número 6, que eu quero saber de 8 horas. Coloquei o ponteiro. O ângulo menor é este aqui. Observe o desenho. Este é o ângulo menor. Eu tenho esse e tenho esse aqui, ó. Esse aqui é maior, então eu tenho que trabalhar o menor. Eu quero saber o ângulo menor. De 8 até 12, quantas horas eu ainda tenho? Vamos contar? 8 até 9 eu tenho uma, 9 até 10, 2, 10 até 11, 3, de 11 até 12, 4. Eu tenho 4 horas, que representa o ângulo menor. Ficou claro? Olha que bacana, 4 horas. Achei a resposta. Se eu pegar 30 graus, que corresponde de hora em hora, e multiplicar por 4 horas, eu tenho um ângulo menor, o valor dele, 120 graus. Certinho? Viu que bacana? Bons estudos, obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tirem as fotos e enviem para a professora. Ela está aguardando.